primeiramente eu agradeço o convite e já vou pedir desculpa porque a minha palestra, os meus slides estão todos em inglês. Antigamente eu tinha uma versão em português, uma versão em inglês, e aí fazia uma bagunça, de repente estava tudo misturado. Então eu assumi que os meus slides vão ter em inglês, mas vocês vão ver que não é uma coisa muito técnica, então é fácil de ir acompanhando. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, são as únicas fotos que eu tenho de mosquitos transgênicos, e quando a gente faz um mosquito transgênico, a gente tem que ter uma indicação que ele recebeu a integração do gene. O que é a integração do gene? Ele se modificou geneticamente falando. E para isso, a gente tem que ter uma marca externa para a gente saber essa larva é transgênica no meio de 64 mil larvas. Porque é assim que a gente acaba fazendo a metodologia. Então é muito difícil de você achar o animal que você quer. Se você acha um animal que você fala, tá bom, então a gente pode usar o famoso teste de DNA. A gente vai ter o positivo, só que na hora que você faz o teste de DNA, você matou o animal. Aí esse era o transgênico, né? Aí você começa tudo de novo. Então o que a gente faz? A gente adiciona uma proteína fluorescente, tá, nos olhos dos mosquitos. Então com isso a gente tem a proteína fluorescente vermelha, a verde aqui são larvas, e aqui é o adulto, uma fêmea adulta, mostrando o olho é bem maior do adulto. Então a gente, com isso, você sabe que é uma linhagem transgênica. É um marcador que a gente fala, é um marcador externo, tá? Na minha visão, o que acontece, né? Então você tem uma população natural de mosquitos, que o que você tem que fazer? Como é que é o pensamento do transgênico, né? Você tem mas eu acho que mudou, é isso mesmo? Bom, enfim, você tem uma população natural de mosquitos, essa população natural vai receber um tratamento desta área, tá? Esse tratamento, o que ele é? Ele é um tratamento completo, né? O Álvaro mostrou o sistema de monitoramento que vai ter que ser feita, ele tem uma detecção onde está o mosquito, e aí vai ter que ser feita uma ação em cima daquela população que tem o mosquito. Nesse caso, a gente tem um monitoramento, você detecta onde está o mosquito, e aí você vai fazer um tratamento dessa população. Fazendo esse tratamento, você vai reduzir essa população de mosquito. Como é que é esse tratamento? Você usa uma técnica que é a tecnologia de machos estéreis. Macho estéreo. Você libera o macho estéreo, você copula com a fêmea, o macho vai atrás da fêmea, essa é a função dele. Ele copula com a fêmea, ele cruza com a fêmea, ou ele não tem prole ou a prole morre. Essa é a ideia. Então, com isso, você diminui a população natural. O tratamento é contínuo, o tempo todo, tá? Você elimina o mosquito? Não. Você vai ter sempre aquele mosquito. A gente não fala hoje em erradicação. É impossível você erradicar. Você pode erradicar momentaneamente, mas isso ele vai voltar. Então você vai ter que fazer um tratamento contínuo, seja ela qual for a forma do tratamento. E aí, o que a gente faz? A gente usa uma segunda linhagem. Essa linhagem ataca o vírus. Então essa linhagem agora vai fazer com que a população de mosquitos seja refratária ao vírus. Então você vai ter mosquito, só que ele não transmite mais a doença. Deu para entender o pensamento de como é que funciona? Tá? Então essa é a nossa ideia. Então falando agora de populações da técnica de supressão, né? O que acaba acontecendo? Eu não acredito que exista uma técnica única. Não existe isso, tá? Não existe a coisa milagrosa. Eu trabalho com transgênicos, eu podia chegar e falar, transgênico é maravilhoso. Não, ele é uma das ferramentas. O que a gente acredita? No controle integrado. O que é esse controle integrado? Começa com a educação da comunidade. Começa com a educação comunitária. A gente fala, né? Contratamos agentes
pedimos para aumentar, demos uma verba extra para a gente. Se cada brasileiro tiver a responsabilidade, nós temos 200 milhões de agentes. A gente não precisa de gente na casa da gente dizendo que a gente tem larva. O que a gente vê acontecendo? Não é em todo lugar, não é 100%. O agente vai na casa das pessoas, fura o vaso da planta, porque não adianta falar para a pessoa tirar o prato do vaso. Então fura o prato. Na semana seguinte vai lá, tem Durepox. Não é verdade? Vocês que trabalham no campo, que vocês viram o campo, como é que funciona. Existe uma resistência da população para essa responsabilidade. Então, eu trabalhei um pouco no campo, eu escutei muito isso. É culpa do governo. Eu tenho mosquito porque é culpa do governo. É culpa do governo o quê? Você tem esse quintal, essa zona no quintal? Né? Você tem a água do cachorro com larva? Porque não quer lavar a vasilha do cachorro? Então, existe isso que é extremamente difícil. Não é só no Brasil, existe inclusive um estudo social que toda a América, você tem essa irresponsabilidade individual que faz parte dessa cultura, faz parte da nossa cultura, e existe um problema social de como é que foi colonizada a América, né? Mas existe isso aí, é uma verdade. A gente não vai conseguir mudar. Talvez com educação de criança. Essa educação ela tem que ser mudada na criança, né? Do mesmo jeito que você tem que mudar essa educação, você tem que tirar o conceito que o brasileiro pode tudo e eu vou levar a vantagem em tudo. E eu vou sempre levar a vantagem porque eu posso levar a vantagem. Eu acho que essa vantagem a gente está vendo hoje, o que está acontecendo no país, todas as vantagens que foram retiradas em todos os momentos, em todos os órgãos públicos, privados, a gente vê a bagunça que está o país. Então aqui é um ponto muito forte. Continuando com isso, o controle mecânico, ele tem que efetivamente existir. A retirada dos criadores, quanto mais você retira, melhor fica. O uso do inseticida, ele vai ter que ser usado com muita cautela. Hoje a gente só tem um inseticida que pode ser usado no Brasil, um adulticida que mata a parte da população dos mosquitos. E já tem região que você nem esse pode ser usado mais. Então quando a gente fala pegação e uso do inseticida, a gente tem que ter muito cuidado porque não existem inseticidas novos e a população está totalmente resistente. E o inseticida, ele bloqueia a transmissão, ele não diminui a população de mosquito. Ele mata provisoriamente o mosquito e em 5 dias a população voltou ao normal. Tá? O uso do larvicida é contínuo para criadouros fixos. O que são os criadouros fixos? Gente que precisa armazenar água no fundo do quintal. Existe isso. Tá? Então aqui, de novo, se o agente é treinado, se as pessoas são treinadas, ela escolhe qual é o melhor produto para aquele tipo de criador que é fixo e que ela não pode tirar. Então a gente vê o uso do BTI, que é um bacillus para fazer controle biológico, que é pouquíssimo usado. Ele é usado no mundo inteiro e o Brasil tem uma resistência no uso do BTI. Existem formulados da Embrapa, existem formulados comerciais, já foram demonstrados que você pode pôr em caixa d'água, que tudo funciona, mas o Brasil ainda tem uma certa resistência com isso. O uso do peixe, então também tem uma resistência, por quê? Porque as pessoas usam o peixe erradamente. Aonde você usa o peixe? Você usa numa cisterna. Você não vai usar numa fonte no meio da Praça da República. Primeiro que a fonte da Praça da República não é criadoura. Então você põe o peixe lá, a fonte seca, porque para de vir água, e o peixe morre. Não é o lugar certo. Então tem que ter o bom senso em ter esse protocolo bem estabelecido. Tá? Existe um projeto que foi testado na cidade de Manaus, que é a autodisseminação, a disseminação de um larvicida. O que é isso? Então agora a gente vai começar a usar comportamento de mosquito para matar mosquito. Então como é que são essas armadilhas? Você pega uma armadilha como essas, todas,
o mosquito vai ter contato com a água da armadilha na hora de colocar o ovo. E aí você usa esse composto, que é o piriproxifeno, que é um larvicida. E ele, numa concentração tão mínima, ele consegue matar a larva. O que acaba acontecendo? A fêmea se contamina com o larvicida no corpo. E como ela tem um comportamento que ela põe um pouquinho de ovo aqui, um pouquinho de ovo ali, um pouquinho de ovo ali, um pouquinho de ovo ali, ela contamina os reservatórios com inseticida, com larvicida. Tá? Isso aqui é para a caixa d'água de fundo de quintal? Não. São para aqueles reservatórios que a gente não enxerga, que o agente não enxerga. É saquinho plástico, é garrafa PET, é tampinha que está no meio do mato, são os reservatórios pequenos e que a gente não consegue enxergar esses reservatórios. É para lixão, é para esse tipo de foco, tá? Foi mostrado que em Manaus você consegue diminuir a população de mosquito em 80%, tá? A coleção massiva. O que é a coleção massiva? É você fazer armadilha inundativa com esse tipo de armadilha, onde a comunidade trabalha junto com o agente. Então a comunidade usa esse tipo de armadilha, põe o BTI, para quê? Para matar a larva. Para você não ter que ficar coletando, você coloca a comunidade, a dona da casa monta a armadilha, recebe o BTI e aí coloca 4 ou 5 armadilhas na própria casa. Se uma comunidade inteira coloca esse tipo de armadilha, você consegue fazer uma captura em massa de ovos e mata os ovos. O que acaba acontecendo? Se você coleta ovo, massivamente, você diminui a população de mosquito. Isso aqui foi testado em Recife. Diminui em 80% a população natural de mosquito. Tá? E aí vem o que a gente chama, que é o macho cuidando das fêmeas, né? Que é a tecnologia onde você vai usar a liberação do mosquito adulto macho com alguma coisa adicional e que você vai tratar a área e você vai ver a diminuição da população. Então aqui existem 3 tecnologias. Uma é o macho estéril clássico, a outra é o que a gente fala de incompatibilidade sexual com esterilidade de fêmeas e o outro é o transgênico propriamente dito. Então agora vocês vão falar, agora é muito técnico. Não, a ideia é vocês entenderem por que existe uma metodologia, o que é a outra e qual é a vantagem de uma em relação à outra. Todas elas chegam no mesmo lugar. Essa é a ideia, tá? Você pega o macho, esse macho vai diminuir a população de mosquitos. Então, como é que é a técnica da esterilização de machos? Você cria um inseto-alvo, nesse caso é o mosquito, em grande quantidade, esteriliza com uma fonte de raio-x ou uma fonte de radiação, pode ser cobalto 60, pode ser um irradiador desses que irradia alimentos, e pode ser um raio-x, tá? Mas você irradia. E aí você libera na área que vai ser tratada. Certo? Isso é muito usado para a agricultura, é bastante usado na agricultura. O Brasil tem uma biofábrica no Vale do São Francisco, em Juazeiro, na Bahia, que é a mosca média, que faz parte do programa da mosca da fruta, do tratamento de mosca da fruta do mundo inteiro, tá? Então, essa é a tecnologia. O que acaba acontecendo? Você vai esterilizar esse animal por irradiação. Só que na hora que esse animal passa pelo irradiador, você esteriliza ele. Mas ele pode ter quebras de DNA no resto do corpo. Então, o que acaba acontecendo? Você vai gerar mosquitos um pouco mais fracos do que os naturais. Então, você lida com um número. Então, essa técnica prevê que você vai liberar de 10 a 100 mosquitos para cada macho da natureza. Então, você não dá opção na fêmea. É isso que acaba acontecendo. A fêmea não encontra o selvagem. Ela só vê aquele monte de macho
tudo esterilizado. Ela não sabe. Ela não sabe. E ela cata o macho, porque é ela que cata, tá? É ela que pega o macho, né? Quer dizer, o macho vai atrás dela, mas é ela que escolhe. Então, o que acaba acontecendo? Ela não tem opção. Ela acaba não tendo opção. Imagina você ter nesse auditório aqui, todas as cadeiras são machos estéreis. E tem um aí no meio que não é. Qual é a chance daquela fêmea pegar aquele que está lá no meio? Certo? Então é bastante... essa é a vantagem da técnica. A Wolbachia, que é o que a gente fala que é a incompatibilidade celular. Você tem duas situações, aonde você tem a Wolbachia promovendo a supressão, aonde o macho está infectado, a fêmea não. E aí, se você liberar nessa condição, você tem um problema que o espermatozoide não consegue fertilizar o ovo por causa da infecção da Wolbachia. E você tem um outro sistema, que é a fêmea infectada, onde você vai ter a prole, que é o replacement. Lembra que eu falei lá no começo que você vai fazer uma interferência? Que é o projeto Eliminate Dengue do Rio de Janeiro, onde eles introduzem a fêmea infectada, e essa fêmea infectada vai deixar todos os filhos infectados, e a ideia é que isso vai interferir e bloquear o vírus no mosquito, tá? O que a gente vai falar aqui, então existem essas duas técnicas, tá? Como é que funciona a supressão? No macho estéril, você tem a esterilização do macho, onde você tem uma quantidade alta de radiação para deixar essa esterilidade. Quando você tem essa técnica da Wolbachia, que é a incompatibilidade, você vai esterilizar a fêmea contaminante. Por quê? Porque você não quer que entre a fêmea, você só quer a esterilização do macho. Então, tem uma pequena vantagem em termos de dose de radiação. Esse macho, agora, ele está um pouco menos danificado do que o primeiro macho. Então, aqui, se você tinha que usar 1000, aqui você pode usar 800, você vai ter o mesmo efeito, tá? E aí você tem o que a gente chama do transgênico propriamente dito. Então, aqui é um projeto que eu testei da Oxitec, que é o macho da Oxitec, que foi o primeiro produto transgênico que pode ser testado. Que como é que funciona ele? Você tem um gene letal, tá? É uma desregulação de um gene que foi introduzido no mosquito, que promove a morte das larvas. Se todo mundo morre, como é que a gente cria no laboratório? A gente tem um liga-desliga. Então, na presença de tetraciclina, isso aqui é desligado. Então, no laboratório, todo mundo sobrevive, tá? Para esse projeto, a gente fez uma campanha de comunidade extremamente forte, tanto com a comunidade, com os políticos, todo o engajamento. Montou uma biofábrica. Então, para quem está acostumado a ver aquele pouquinho de ovo de mosquito, isso daqui, ó, é uma grama de mosquito de ovos de mosquito com 80 mil ovos, que é o que a gente consegue fazer na produção. Tem a separação do macho e da fêmea, a área tratada, isso aqui está tudo publicado, então eu vou passar rapidinho. A gente faz todo o sistema, para fazer um projeto desse, a gente faz todo o sistema de monitoramento, produção, liberação e o controle de qualidade. Então a gente também consegue suprimir em torno de 80% a 90% da área tratada. Lembra que, ó, todos os projetos que eu estou falando de piloto, 80%, 90% de supressão, tá? Nunca 100%, nunca chega a 100%. E por isso que a gente acha que, se a gente juntar todas as técnicas, talvez a gente consiga chegar o mais próximo de 100%. A gente testou uma cidade de Jocubina, onde a gente testou como que iria transportar esses mosquitos 4 horas de viagem da unidade de produção até a unidade de liberação, tá? E aí, como que a gente interpretou em fazer um produto transgênico de melhor qualidade? Então, a gente teria que ter uma distribuição de ovos, em vez de ter a distribuição de pupa, que era no caso da Oxitec, não ter a separação de machos e fêmeas, e não ter larva, porque o agente, quando ele vê a larva, é a detecção dele. Então, se ele vê uma larva, mesmo que seja transgênica,
ele conta que aquela casa está positiva, tá? Então isso aqui foi uma encomenda, a gente bolou 3 tipos de técnicas. Uma é você reverter o sexo da fêmea, então a fêmea vai virar macho, que a gente consegue fazer essa manipulação, tá? E vai produzir um macho estéril. Então, além de você ter a fêmea que virou macho, todos os machos vão ser estéreis. Parece que é uma bobagem. Agora a gente pensa em produção de biofábrica. Você tem que produzir 1 milhão de machos. Então você vai usar 2 milhões de ovos, porque 1 milhão de ovos vai ser fêmea. Na hora que você separa o macho da fêmea, você não pode ter contaminação de fêmea. Então, na hora que você separa, você recupera 25% da sua produção total. Esses são só machos. E aí, em termos de biofábrica, 75% da sua produção vai para o lixo. Hã? Vira adubo. Mas é transgênico, calma. Então, aí não é adubo transgênico, as pessoas não querem muito bem, não. Então, ele vira lixo. Certo? Então, em termos de produção de biofábrica, é um desperdício muito grande. Então, agora se a gente pensar numa linhagem que a fêmea vira macho e todos os machos são estéreis, se você precisa de 1 milhão, você usa 1 milhão de ovos. E a produção vai todinha. Certo? Essa é o termo. Então, agora a gente está olhando o mosquito como produto. Então, agora a gente desenha de trás para frente. O que eu preciso? Eu preciso de um mosquito que faça isso. Então agora a gente vai lá, faz a manipulação genética que a gente quer para virar aquele produto, né? E aí é o que a gente fala, né? Então aqui a gente criou um produto que era um espermatozoide defeituoso. E aí a gente vai brincar de Lego. Eu falo que a gente brinca de Lego. O que é brincar de Lego? Como é que eu vou fazer um espermatozoide ser defeituoso? Aí eu vou na literatura, busco informações científicas de como você ter, que proteína que tem lá, que promotor que tem lá especificamente no espermatozoide. Se ele é um espermatozoide, você tem uma diferenciação celular. É a mesma coisa que você falar, você tem cérebro, você tem fígado, você tem estômago. Se eu pegar as proteínas do cérebro, as proteínas do fígado e as proteínas do estômago e comparar, eu vou achar quem é específico. Se eu achar quem é específico, eu chego no gene do específico. Se eu chego no gene do específico, agora eu corto o brinco de Lego junto o meu genzinho. É assim que funciona. Basicamente é assim que a gente manipula o inseto, tá? Tecnicamente falando, leva 2, 3 anos para fazer isso. Mas o pensamento é muito simples. Então a gente conseguiu bolar essa estratégia, fizemos a linhagem transgênica e ela já está nessa fase, que ainda é uma fase experimental, já está com uma redução de 80% dos ovos. Ou seja, nós temos uma linhagem que está quase que como produto de machos estéreis. O macho geneticamente, a fêmea geneticamente ainda está em fase de produção, tá? E aí qual é a vantagem de você ter essas duas, né? Então, tudo que é irradiado, você vai ter a esterilização por um equipamento fixo, que custa $300 mil. Certo? As máquinas de raio-x talvez um pouco mais barato. Você vai ter certas mutações, então você vai ter um dano para o inseto. Você precisa do irradiador. Você tem que ter uma logística para mandar agora um inseto adulto da biofábrica para o lugar da liberação. A comunidade, você conversar com a comunidade é muito mais fácil porque não é transgênico. Tá? Apesar de eles verem aquele monte de mosquito voando, não é transgênico. No transgênico, você vai ter a esterilização do macho, não existe essa perda de fitness, né? Essa perda da reprodução que eles têm. Você vai ter uma produção só de machos
e aí você pode simplesmente mandar os ovos para qualquer prefeitura. Essa prefeitura monta numa salinha, põe as larvas para eclodir e libera na região que ela tem que tratar. Libera na cidade toda? Não. Cada cidade existe, como vocês viram nos mapas, os hotspots. Então você trata os hotspots, que são os lugares onde você tem alta população de mosquito, tá? O público em jeito, quer dizer, a comunicação com a comunidade é um pouco mais difícil. Não é impossível, a comunidade aceita muito bem o mosquito transgênico, tá? Só que aí tem um problema, a gente falou em redução de população. E isso daqui é uma coisa que acontece em dengue, em Singapura, que reduziu o mosquito, quase eliminou a doença, o mosquito continua lá embaixo e você tem um monte de doença. Porque isso agora é a doença. Ou você erradica, ou a doença fica. E por isso que a gente fala que tem que ter a modificação do mosquito. Tem que ter a vacina? Tem. Novamente, então eu não sou contra a vacina. A vacina é para cada vírus uma vacina. Você tratando o mosquito, você trata o mosquito. E você consegue fazer essas modificações para vírus, não dengue, zika, chikungunya ou outro. Você faz uma modificação única, tá? E como é que a gente bolou isso? Olha o brincar de Lego. A gente sabe que existe um processamento do vírus dentro da célula, que é específico para o vírus. Então a gente pegou esse primeiro bloco e colocou no nosso gene, porque a nossa proteína tem que ser processada exatamente, a nossa proteína, o vírus vai olhar e vai falar assim, é vírus. Isso é muito importante, por quê? Porque a ação é quando a célula está infectada. Colocamos um marcador que vai ficar do lado de onde tem a proteína da dengue. E um ativador de morte celular. O que é isso? A célula vai morrer quando essa proteína for liberada. Então, como é que funciona isso? Você tem o gene, a proteína vai ser feita, o vírus dengue entrou na célula, cortou aqui, liberou a nossa proteína, que é letal, mata a célula que está replicando o vírus e mata o mosquito. É o modelo suicida. O vírus ativa a célula dentro do mosquito, que ativa a proteína e mata a fêmea. Pegaram pelo menos a ideia geral? Todo mosquito que tiver encontrado o vírus vai morrer. Transmissão zero. Tá? Essa é a ideia. É um monte de bioquímica, né? Eu sou bioquímica, né? E aí o que a gente fez? Fez as linhagens. Tem uma linhagem bastante promissora que morre aqui, ó. Tá vendo, ó? Na verdade, né, a parte que morre assim bastante já começa a morrer com 9 dias após a infecção. A gente sabe que o mosquito infectado começa a transmitir a partir do 10º dia, do 9º dia, mais cedo. Então tem uma coisa bastante promissora. Isso ainda é muito laboratório, tá? Não está pronto, não está nada pronto para ser liberado. A gente tem que trabalhar muito nisso. E aí você tem aquele que eu falei que é o replacement da Wolbachia, que é um pouco diferente. Então aqui você tem uma infecção, então é um mosquito que é infectado, ele não é naturalmente infectado, ele é microinjetado com a Wolbachia para ele ser infectado. Então o processo de introdução do gene, do transgênico é microinjeção, o processo de introdução da Wolbachia é microinjeção, os dois no embrião. Então o processo, a técnica é a mesma, tá? Só que aqui, como você injeta uma bactéria inteira, ela é considerada controle biológico. E no transgênico, como você insere um gene, ele é considerado transgênico, tá? E aí, vantagens agora da Wolbachia e do transgênico,
quando a gente fala agora de modificação de população, tá? Aqui você entregou, você injeta um genoma inteiro, que é o genoma da bactéria, existe uma introdução da bactéria na população, precisa da introdução de fêmea. Então agora, nós não estamos falando mais em liberar aquele monte de macho que não pica, nós estamos falando de liberar aquele monte de fêmea que pica e transmite. Segundo eles, bloqueia a transmissão. Segundo o que mostram, se você não tiver 100% de bloqueio, com certeza, você tem a transmissão. Não existe lei para isso. Então, ela é considerada um controle biológico. Então, não existe um processo de regulamentação bem definido. E, apesar de você achar que, como você está liberando fêmea, você vai ter uma oposição do engajamento comunitário, aparentemente é mais fácil você convencer a população porque você não fala em transgênico. Tá? O transgênico, você tem uma microinjeção do gene, você precisa de um mecanismo de introdução gênica, que é um mecanismo mais genético agora, para ele ter uma dominância para introduzir. A liberação é de macho, e nós temos a lei de transgênicos, que regula isso. Então, é considerado que você falar com a comunidade, a aceitação comunitária vai ser mais difícil, né? Aqui eu quero agradecer a equipe da Universidade de São Paulo, que faz as linhagens transgênicas, e a equipe da Mosca Med Brasil, que faz toda a produção da biofábrica e a liberação. E aqui são os meus financiadores. É isso. Espero que não tenha sido muito